Olá, meu nome é Wenderson, eu faço curso de História na UESP, São Renato, e irei dar aula para vocês nesse período de pandemia. Nesse primeiro momento, irei falar sobre a independência do Brasil. Irei linkar os seguintes pontos sobre o processo da independência do Brasil. A chegada da corte no país, o Brasil sai de um status de colônia para a União, a volta de Dom João VI para Portugal, o dia do Fico, o dia que Dom Pedro grita às margens do Rio Ipiranga, 7 de setembro de 1822, o dia que o Brasil se torna independente. Vou começar, a minha primeira fala será a chegada da corte no país, 1808. Vocês têm que entender uma coisa, Portugal, ela, no primeiro momento, ele sofre ataques de, dos países, e com isso ele meio que tem força as elites portuguesas a saírem do país. Com isso, a família real ela vem para o Brasil, que o Brasil já era colônia de Portugal, já era um dos principais meios de renda de Portugal. O que acontece? Com isso, vem grandes líderes para cá. Tem a família real vem para o Brasil, tem todo um processo da viagem, tipo, eles juntam vários, tipo, professores, líderes religiosos, tem todo um escalão, eles, por conta de um meio que, tá vindo um ataque de Napoleão tá vindo atacar Portugal, tá vindo, e todo mundo sabe o tão grande Napoleão foi nesse tempo. Aí ele está atacando Portugal e, por um ato desesperado, Dom João vem com a família, com todos esses líderes, e com isso, nesse processo de viagem, tem morte, tem de algumas pessoas por conta que há doenças, né, nessa viagem, há mulheres, para dar um pontinho aqui, algumas mulheres elas têm que raspar o cabelo por causa de uma infestação de piolhos, isso é mais para deixar simples a ideia. É, vou falar também um pouco do ensino, ó, como eu falei, o Dom João, ele gostava muito, muito de ler. Ele era um leitor assíduo. E ele gostava dessa ideia do ensino. Quando ele está em Portugal, quando ele vem desesperadamente para o Brasil, ele traz uma biblioteca imensa de livros para o Brasil. Ele traz uma biblioteca imensa mesmo. Aí o que acontece? Com isso, vem toda aquela uma ideia de que ele faz um grande biblioteca no Brasil, que é a Biblioteca Nacional. Ele também, com isso, na vinda dele, como eu não falei, ele traz todo o ouro que tem lá, não todo, totalmente o ouro, mas todo o tesouro de Portugal para o Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele estabelece um meio de, como se diz, uma grande biblioteca para as pessoas. Aí entra aquela ideia que, tipo, as pessoas que estavam aqui nessa colônia, elas tinham um medo de as pessoas conseguirem ser letradas para buscar seus direitos. Aí com isso tem várias crises, tipo, eles tinham medo de que os pobres conseguissem um ensino para lutar ou independência ou por seus direitos, que eu já até mencionei. Aí tem a ideia de que, tipo, nesse período da abertura dos portos, por conta que, tipo, o Dom João, quando ele chega no Brasil, ele declara que o Brasil ele se torna meio que ele se torna uma união. Eu até vou falar mais. Ele tira o status de colônia, porque Dom João gostava do Brasil. Ele, por conta de ser um país muito imenso e, como se diz,
uma cultura muito interessante para ele gostava muito do Brasil. Aí com isso ele aumenta o status do Brasil para colônia, que eu vou até sentar mexendo de novo. E com isso tem a abertura dos portos. O que acontece com a abertura dos portos? Como Portugal está sendo chefiado por um inglês nesse período, o Dom João ele abre os portos para abrir o comércio. Isso é bom para as pessoas, tá? Então, se diz, um lugar que é, foi o Rio de Janeiro, que é um lugar tipo, bem marcante para Dom João e para toda essa ideia da corte. Tem a Bahia, que tipo, aumenta o seu comércio. Todo, que o Brasil, nesse período, vocês têm que entender uma coisa: o Brasil ele é mais um país litorâneo nesse período. Tipo, tinha sim essa, não sei se adentramento do país, sim, que tem que após a independência do Brasil, tem a Batalha de Anipabe e tudo isso mais. Tem todo um quesito de batalhas, mas nesse primeiro período, não. É um lugar mais litorâneo. Você até vai ver no mapa que o Brasil é dividido, mas a divisão é no litoral brasileiro. Aí, com essa abertura dos portos, há esse aumento no tráfego, tudo isso. Como eu tinha citado, tinha falado, que o Brasil sai do status de colônia para a União. Como eu tinha falado, para Dom João, era bom o Brasil ser uma união. Era bom, porque, tipo, era um lugar grande, eles tinham acabado de ser expulsos, basicamente, de Portugal. Mesmo ele ainda sendo o rei de lá, ele meio que foi expulso de lá. Mesmo ele. Aí, com isso, a, a volta de Dom João a Portugal. Quando o Dom João volta, por conta de com que os portugueses lá, algumas elites que ficaram lá, forçaram Dom João voltar para Portugal, que eles precisavam de um rei lá, eles precisavam de uma pessoa da família real lá, que ele mesmo, ele no Brasil, ele ainda era rei de Portugal ainda. Ele ainda era rei. E com isso eles também queriam que o Brasil, como eu tinha falado, mencionado antes, como o Dom João chega no Brasil, aumenta o status do Brasil para a União, o que acontece? Com a volta de Dom João para Portugal, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, que o Brasil como colônia, ele não tinha tanto poder assim, ele era só meio que submisso tem uma palavra meio chata para falar, mas submisso a Portugal. E Dom João, quando ele volta para Portugal, ele deixa seu filho, Dom Pedro. Quando ele deixa Dom Pedro aqui no Brasil, Dom Pedro, vamos dizer, é o príncipe e tal, tudo mais. E ele também começa a gostar muito do Brasil. E não podemos esquecer que Dom João, quando ele volta para Portugal, ele retorna com todo o Tesouro Nacional. Ele volta com todo o Tesouro Nacional. E com isso tem uma crise imensa nos bancos do Brasil. Uma crise imensa, que ele retorna com tudo. E aí, voltando, fica Dom Pedro, na verdade, aqui no Brasil. Ele começa a gostar muito e tal do país. E com isso ele casa com a mulher, a Leopoldina. E com isso há, há uma ideia que, tipo, como antes eu falar sobre a ideia do Fico, Dom Pedro, ele no Brasil, ele, como eu tenho comentado, ele começa a gostar tanto do Brasil que ele decide ficar no Brasil por conta de uma pressão portuguesa, que volta naquela ideia. Os portugueses eles queriam muito que toda a família real estivesse em Portugal. E lá eles estavam sofrendo alguns ataques, lá eles estavam sofrendo algumas coisas, algumas crises. E para eles, a corte tem que estar lá, toda a família tem que estar lá. E eles queriam que Dom Pedro voltasse. A Dom Pedro não volta por conta que lá, com Dom João, eles se tornam meio que um símbolo só para um símbolo. Ele não tem
muito poder, né? Mas assim, Dom Pedro, quando ele vê essa coisa, ele não quer voltar. Ele, tipo, eu estou no Brasil, eu sou o rei daqui, sou um príncipe daqui, eu não quero fazer isso. Aí ele vai lá e declara que vai ficar no Brasil, o dia do fico, o dia que Dom Pedro pega e decide que já está no Brasil. E aí, voltando, a gente pode considerar que, tipo, também é um dia marcante para a ideia de independência do Brasil. Aí tem a famosa frase do Dom Pedro, independência ou morte, que é o dia que Dom Pedro grita das margens do rio Ipiranga. Vocês têm que entender uma coisa, nesse período, como constantemente Portugal queria que o Brasil virasse colônia de novo, queria que Dom Pedro voltasse para Portugal, ele constantemente mandavam cartas e mandavam exércitos para o Brasil. O Brasil não é ele nesse período é ele tem constantemente tropas portuguesas aqui que seguiam o rei de Portugal, seguiu o rei de Portugal. Dom Pedro, ele não por um quesito de acontecimentos, ele, por não querer voltar, por ver que não era uma boa ideia, por ter pessoas aqui, líderes que aconselhavam ele a ficar, ele declara a ideia do fico, e depois, nas margens do Rio Ipiranga, quando ele estava fazendo as explorações, para ir para outras cidades e tudo mais, nem explorações para outras cidades, ele chega uma carta da sua esposa, que é essa senhorinha aqui, e falando, ela, para ter noção, ela foi uma pessoa importante, que ela foi quem assinou as cartas para considerar o Brasil independente. Quando ele lê essas cartas na margem do Rio Ipiranga, que na história é contado que foi lá que ele foi encontrado, ele grita a frase que eu comentei no começo, independência ou morte. Nesse momento, ele sai do status de Dom Pedro para Dom Pedro I. Aí ele se torna imperador do Brasil. Aí, só que assim, a gente não pode esquecer que o 7 de setembro é mais uma data simbólica, é mais uma ideia de tipo, vamos escolher o dia que o Dom Pedro pega e declara essa independência para ficar como data, mas na verdade não é. Dom Pedro tem uma série de momentos que podem ser considerados já início da independência do Brasil, tipo, em 1808 pode ser considerado como independência do Brasil, quando a funda a Corte do Brasil, em real. Tem o momento do dia do fico, tem o próprio 7 de setembro. Após isso, tem todo um tratado, tipo, que Portugal não queria que o Brasil fosse independente. Não queria. E com todo um... Acho que foi a Inglaterra, com toda uma cutucada da Inglaterra, ele aceita esse quesito. Só que o Brasil é Brasil, o Brasil não leva nada, não consegue nada de graça. O Brasil pega e tem que pagar uma multa para a Inglaterra para conseguir ser independente. E tu tem todos os processos, eu não vou poder entrar a falar agora, mas obrigado pela aula e que vocês consigam entender bem. E, como o colega Rafael irá falar, usem álcool em gel.